Inscreva-se agora no canal Bastidores do Mengão Notícias. Ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários. Porque você está prestes a descobrir uma informação que pouquíssima gente sabe. Não saia até o fim, porque a bomba vai explodir agora. Ninguém estava preparado. Nem os torcedores, nem os dirigentes, muito menos a imprensa esportiva. Tudo parecia seguir o curso comum de um meio de temporada. Avaliações internas, planejamento para a janela de transferências, negociações discretas. Mas nas últimas 48 horas, uma movimentação completamente inesperada, nos bastidores da Gávea, colocou o nome de Lucas Paquetá no centro de uma trama eletrizante, com revelações que ninguém jamais imaginaria. E o que parecia um simples desejo de retorno, virou uma operação de resgate com proporções cinematográficas. A história começa com um silêncio. Um silêncio desconfortável, pesado, que tomou conta dos corredores do Ninho do Urubu após a saída de Caio Baroni, goleiro promissor da base rubro-negra para o Celta de Vigo. O garoto, com histórico de títulos nas categorias de base e passagens pela Seleção Brasileira Sub-20, foi embora praticamente de graça, liberado sem custos, com o Flamengo mantendo apenas 30% de seus direitos. A torcida não entendeu. A diretoria não comentou. Mas, nos bastidores, fontes confiáveis afirmam que a liberação de Caio Baroni fez parte de um movimento muito mais estratégico do que qualquer um poderia supor. E é aí que entra Lucas Paquetá. Segundo investigações feitas por nossa equipe com exclusividade, o nome de Paquetá já circulava, de maneira sigilosa, nas reuniões da diretoria há semanas. Mas foi apenas com a saída de Caio Baroni que o plano começou a ganhar corpo. Uma fonte ligada ao departamento de futebol revelou que o Flamengo estava criando espaço no elenco e, principalmente, liberando margem salarial para preparar o terreno para um retorno bombástico. E mais, o clube já teria se movimentado diretamente junto ao staff de Paquetá, sinalizando que, caso o julgamento sobre o escândalo das apostas tenha um desfecho favorável, a proposta será formalizada de maneira quase imediata. Mas por que tanto sigilo? Por que a diretoria optou por uma estratégia silenciosa ao invés de criar alarde? A resposta é direta: medo. Medo de perder Paquetá para outro clube. Medo de ver um ídolo retornar ao Brasil e vestir a camisa errada. E, principalmente, medo de que a informação vazasse e inflacionasse a negociação junto ao West Ham, clube inglês que hoje detém os direitos do meia. O clube inglês já estipulou um valor de mercado altíssimo, 40 milhões de euros, aproximadamente 260 milhões de reais. Valor impagável à vista para qualquer clube sul-americano. Mas é aí que o Flamengo surpreende mais uma vez. Fontes próximas ao presidente BAP e ao diretor José Boto confirmaram que a ideia é apresentar uma proposta criativa, envolver investidores externos, ativar cláusulas de retorno previstas em contratos antigos e, essa é a parte mais surpreendente, propor um parcelamento inédito, escalonado em 8 janelas de transferências. Tudo isso com a bênção de Lucas Paquetá, que já teria sinalizado ao seu staff o desejo firme de retornar à Gávea, mesmo sabendo que poderia estar abrindo mão de propostas mais lucrativas na Europa. Mas a história não para aí. Em meio à movimentação por Paquetá, surgiu uma informação ainda mais perturbadora. O julgamento que pode definir o futuro do meia no futebol mundial estaria próximo de uma reviravolta. Advogados de defesa reuniram provas novas, até então mantidas em absoluto sigilo, que podem não apenas inocentar o jogador, como também apontar por uma armação ainda mais profunda do que se pensava. O Flamengo, por sua vez, tem acompanhado cada audiência com olhos de águia, e, inclusive, segundo nossas fontes, teria contratado consultores jurídicos especializados em direito esportivo europeu para auxiliar no monitoramento do caso. Ou seja, o clube está tão confiante no desfecho favorável que já trata internamente o retorno de Paquetá como questão de tempo. Enquanto isso, a comissão técnica liderada por Felipe Luiz já estaria fazendo simulações táticas com a possível presença de Paquetá no meio de campo. E o mais chocante: em algumas dessas simulações, o jogador apareceria ao lado de Arrascaeta, Gerson e De La Cruz. Um meio de campo dos sonhos. Um meio de campo temido.
Um meio de campo que faria o torcedor do Flamengo voltar a sonhar com um time galáctico. Talvez mais forte até do que o elenco campeão da Libertadores de 2019. Mas a diretoria sabe que não será fácil. Além do alto valor, o West Ham teme a repercussão negativa de liberar um jogador que ainda está sob investigação. Por isso, o Flamengo trabalha com cautela. Cada passo é calculado. Cada ligação é estratégica. A ordem dentro do clube é não dar nenhum sinal público de que as tratativas avançaram. Mas aqui, no Bastidores do Mengão Notícias, você ficou sabendo antes de todo mundo. Paquetá já é tratado como o grande nome da janela. O plano já está em marcha. E se tudo sair como previsto, o anúncio pode acontecer antes mesmo da próxima convocação da seleção brasileira. Voltando à questão de Caio Baroni. Por que abrir mão de um goleiro com tanto potencial sem custos? Porque o Flamengo precisava mostrar para investidores e intermediários que está disposto a fazer sacrifícios, a abrir espaço, a construir uma ponte financeira sólida para trazer quem realmente pode mudar o patamar do time. Paquetá, para a diretoria, é mais do que um reforço. É o símbolo de uma nova era. E enquanto os rivais olham para as contratações pontuais, o Flamengo aposta alto. Uma jogada de risco, um movimento ousado, uma aposta que, se concretizada, pode não apenas mudar o cenário do futebol brasileiro, mas também virar uma chave para a reconstrução do legado rubro-negro no cenário mundial. Aos que duvidaram, preparem-se. O retorno de Paquetá não é mais um sonho distante, é uma realidade em fase final de engenharia. E o primeiro indício dessa realidade começou discretamente, com a saída silenciosa de Caio Baroni, a ponta do iceberg, um movimento que poucos perceberam, mas que aqui nós revelamos com exclusividade. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações e comente aqui embaixo. Você acredita que Lucas Paquetá pode voltar e ser o grande líder técnico do Flamengo em 2025? O que você achou da saída de Caio Baroni? Já sabia dessa ligação entre os dois casos? Comente tudo. Aqui você tem prioridade total. Porque no Bastidores do Mengão Notícias, você não vê apenas a superfície. Você mergulha onde ninguém mais teve coragem de investigar.